Sempre tive um costume, uma daquelas manias que a gente nem sabe direito como começou antes. De dormir, eu fecho todas as portas da casa. Não é por medo, é só uma questão de organização. Gosto da sensação de que tudo está no seu devido lugar, pronto para um novo dia. Mas ontem à noite, algo quebrou essa rotina. Ao passar pelo corredor, um som vindo de trás da porta do meu quarto me fez parar. Não era nada alto, nada agressivo, era deslocado. Sabe aquele estalo que a madeira faz quando a casa se ajusta à temperatura? Era parecido, mas não vinha da porta em si. Era como se a própria estrutura do quarto estivesse se movendo, se reorganizando, de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Eu fiquei ali, no escuro, só ouvindo. A primeira reação foi racionalizar. O vento. É a madeira se expandindo, mas o som se repetiu. Um rangido seco e curto. Como se algo pesado tivesse sido arrastado por alguns centímetros sobre o piso de madeira. Fiquei parado esperando um terceiro som. Mas o silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. O corredor, que sempre foi um lugar familiar, de repente parecia mais longo, mais escuro. Aquela porta, uma porta que eu abro e fecho todos os dias, virou um limite entre o conhecido e algo que minha mente simplesmente não conseguia explicar. A curiosidade começou a lutar contra um instinto de simplesmente ir para a cama e esquecer. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A lógica dizia que era sua casa, mas a sensação na minha nuca dizia outra coisa. Voltei para a sala, peguei meu celular e retornei ao corredor. A ideia era simples: colocar o celular no chão, filmando a porta. Se fosse a estrutura se movendo, ou o vento, talvez a gravação pegasse alguma vibração, algum movimento mínimo na porta. Ajustei o ângulo, dei play na gravação e me afastei, sentando no último degrau da escada, de onde eu podia observar sem estar muito perto. Fiquei ali por uns 10, talvez 15 minutos. O silêncio era absoluto. Nenhum som, nada. Comecei a me sentir um pouco bobo, filmando uma porta imóvel no meio da noite. Peguei o celular de volta e me sentei no sofá para assistir a gravação. Apertei o play. O vídeo mostrava exatamente o que eu esperava. O corredor escuro, a fresta de luz por baixo da porta e nada. Nada. A porta não se mexeu 1 milímetro. Mas então, eu ouvi. O som estava lá, na gravação. Era baixo, mas inconfundível. Só que agora, pelo microfone sensível do celular, ele soava diferente. Não era mais um rangido de madeira. Era um som abafado, quase como tecido deslizando contra a porta, pelo lado de dentro. Um farfalhar suave, como se alguém estivesse passando a mão em uma cortina grossa. O problema é que não tem cortina perto da porta. O quarto estava vazio. Eu sabia disso. Eu mesmo tinha organizado tudo antes de sair. Meu coração acelerou. Escutar o som ao vivo era estranho, mas ouvi-lo na gravação, sabendo que a porta não se mexeu, era perturbador. Era como se o som existisse em uma camada separada da realidade física, capturado apenas pelo aparelho eletrônico. Continuei a rever o vídeo 1, 2, 5 vezes. Eu estava obcecado. Aumentei o brilho da tela ao máximo, tentando encontrar qualquer anomalia. Foi então que eu vi. Era um detalhe minúsculo, quase imperceptível. Durou menos de 1 segundo. Na borda inferior da porta, bem na fresta onde a luz do corredor entrava, um pequeno ponto de luz apareceu. Não era uma sombra. Era o oposto. Um brilho, um reflexo que não pertencia àquele lugar. Não vinha do corredor, porque eu estava no escuro, e não poderia vir de dentro do quarto, pois todas as luzes estavam apagadas e as janelas fechadas. O brilho se moveu horizontalmente, por um instante minúsculo, e depois simplesmente desapareceu. Não tinha forma humana. Não era nada reconhecível. Era só um ponto de luz errante, um reflexo que não deveria existir naquele ângulo, naquela situação. Voltei o vídeo quadro a quadro. Lá estava ele, um brilho anômalo, surgindo do nada e sumindo na mesma velocidade.
Aquele detalhe mudou tudo. Não era mais sobre um som estranho. Agora havia um componente visual. Algo que foi registrado. Algo que prova que não era só minha imaginação. A casa não produz reflexos de luz por conta própria. O ar não brilha. Que era aquilo? O som do tecido deslizando, seguido por aquele ponto de luz. A minha mente começou a criar cenários, cada um mais inquietante que o outro. E a porta continuava lá, fechada, guardando uma resposta que eu não tinha mais certeza se queria encontrar. Dormir foi quase impossível. Cada pequeno estalo da casa me fazia saltar. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pela janela do quarto parecia zombar do meu medo noturno. Tudo estava exatamente como eu deixei. Nenhum sinal de nada fora do lugar. Passei o dia inteiro pensando no que fazer. Eu deveria ignorar, tentar gravar de novo? A ideia de passar por aquilo outra vez era exaustiva. Então, hoje à noite, eu fiz algo diferente. Ao invés de fechar a porta do quarto, eu a deixei entreaberta. Apenas uma fresta, o suficiente para quebrar aquela barreira completa entre o corredor e o quarto. Senti que, se algo estivesse lá, talvez uma porta aberta mudasse a dinâmica. E mudou. Por volta da mesma hora da noite anterior, o som aconteceu de novo. Mas desta vez, foi diferente. Foi mais suave, mais curto. Quase como se o primeiro som, o estalo da madeira, tivesse voltado. Parecia apenas a casa respondendo à mudança de temperatura, o tipo de ruído que eu sempre ignorei. O som de tecido e o brilho não apareceram. Talvez a porta fechada criasse algum tipo de pressão, alguma condição acústica específica, ou talvez deixar a porta aberta tenha sido um sinal, uma trégua silenciosa. Ou sei. E ainda não consigo esquecer o brilho que vi na gravação. Aquele instante que não deveria ter existido. Hoje, quando passo pelo corredor, eu ando mais devagar. Não por medo, não mais. É por uma espécie de respeito, de curiosidade cautelosa. Às vezes, o silêncio guarda segredos que só conseguimos perceber quando prestamos atenção demais. E eu sinto que, de alguma forma, eu e a minha casa agora compartilhamos um desses segredos. Obrigado por ouvir até aqui. Se você já viveu algo que não consegue explicar, conte nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias. Até a próxima.